A ciência dos mantras, como os sons sagrados curam o corpo, a mente e o espírito. Por mais de 3.000 anos, mantras, sons sagrados, foram cantados com o propósito de cura espiritual. Durante o período inicial do hinduísmo, os gurus espirituais ficaram fascinados pela poesia e começaram a escrever sons em textos sagrados, como o Rig Veda. Esses mesmos sons ecoaram por todo o Oriente até hoje e agora são cantados por bilhões de hindus, budistas e espiritualistas em todo o mundo. Hoje, os mantras são cantados por inúmeras razões. Existem mantras para curar a tristeza, a deprê e a ansiedade. Mantras que dizem criar riqueza. Mantras usados para atrair riqueza. Para quase todos os propósitos, há um mantra correspondente. No entanto, apesar dos bilhões de pessoas que usam mantras e da grande variedade de seus usos, o mundo ocidental tem teimosamente fechado os olhos para essa mais antiga das práticas espirituais. O chocante pensar que depois de 3.000 anos ainda não há praticamente nenhuma pesquisa científica para substanciar mantras, mas nenhum financiamento foi dado para investigar cientificamente essa prática espiritual mais importante. E assim, caiu para a própria comunidade espiritual para substanciar os mantras. Então, o que precisamente sabemos verdadeiramente sobre os mantras? Os mestres de yoga afirmam que os mantras têm o poder de criar mudanças químicas no corpo. O argumento é que as qualidades vibracionais específicas dos mantras criam reverberações no corpo que levam à mudança no nível molecular. Podemos entender como isso funciona quando consideramos a relação do homem com o som. Nossa faculdade auditiva evoluiu ao longo de milhões de anos para incluir constantes específicas que formam os fundamentos de nossa composição auditiva. Muitos dos sons que fazemos hoje, como gruídos e algumas sílabas, têm sido usados por milhões de anos, muito antes de nos tornarmos Homo sapiens. Da mesma forma que os pássaros usam a música para comunicar informações sobre o clima, usamos gruídos e sílabas para formar nossa compreensão do mundo. A razão pela qual muitas das palavras de hoje são onomatopoéticas é porque os vocais humanos foram criados como um eco da natureza. O homem primitivo usava sílabas como uma maneira de ecoar o som da coisa que eles estavam tentando descrever. Daí, porque Bob, como em subida e descida, soa como um objeto subindo e descendo na água. Crash, bang, honk e shime são outros exemplos. À medida que a humanidade evoluiu, nos afastamos da linguagem onomatopaica. Assim, o inglês
não é tão onomatopoético quanto o sânscrito, sendo este último uma linguagem muito anterior. Quando falamos em sânscrito, criamos sons que são intimamente relacionados aos sons da natureza. A palavra sagrada em sânscrito, Om, por exemplo, significa o universo, e podemos ouvir um eco do universo no som do mantra. Temos uma noção da natureza aberta e infinita do universo quando ouvimos esse som. Om é um som muito aberto. Parece evocar pensamentos de um espaço aberto, nos reconectando com a vastidão do universo. Dizer que Om soa como um espaço aberto, é claro, significa que ele tem uma composição auditiva semelhante à maneira como o som vibra em um espaço aberto real. A qualidade do som é uma recriação do som da coisa real. O que significa soar como a coisa real? Isso significa que o som do mantra e o som de um espaço aberto real são muito semelhantes. Em outras palavras, quando recitamos Om, recriamos a qualidade vibracional, ou melhor, recriamos as qualidades vibracionais de um espaço aberto real e o fazemos dentro do corpo. É como se estivéssemos trazendo essa parte da natureza, aquele espaço, aquele vasto espaço aberto do Om, para o nosso próprio ser. Não apenas recriamos esse espaço aberto em um sentido auditivo e físico, mas também o recriamos na mente. Quando recitamos os mantras, não fazemos simplesmente sons. Nós meditamos sobre eles. Meditar significa concentrar a consciência em um determinado espaço. Quando meditamos em Om, concentramos a consciência no próprio mantra. Em outras palavras, colocamos a nossa consciência dentro do som, dentro de Om, e por sua vez, dentro do espaço aberto que Om representa. Esta é a ciência dos mantras e é uma das técnicas de cura mais antigas da humanidade. Por milhões de anos, recriamos as qualidades vibracionais da natureza usando a voz. Os mantras simplesmente vão mais longe. Quando meditamos nesses sons primordiais, colocamos a consciência dentro do som, curando a mente, reconectando-a com as representações auditivas do mundo natural. Ao mudar as qualidades vibracionais desses sons, mudamos o efeito que o som tem na mente. O mantra do chakra da raiz, o Lam, por exemplo, nos fundamenta e cria sentimentos de pertencimento, onde há, cria liberação, ajudando-nos a deixar ir. Esse é o poder dos mantras sânscritos. Eles são uma maneira de recriar as qualidades vibracionais de eventos, objetos ou espaços do mundo real, no corpo, e em seguida
colocar a consciência dentro desses sons meditando. Simplesmente cantar um mantra sânscrito nos coloca em sintonia com energias vibracionais positivas que curam o corpo, a mente e o espírito. Em praticamente todos os sistemas de espiritualidade que o mundo já conheceu, o som tem sido considerado um elo direto entre a humanidade e o divino. As antigas escolas de mistério ensinavam aos alunos o uso do som como uma força criativa e curativa. Agora, o livro Sacred Sounds, de Ted Andrews, revela como explorar os aspectos mágicos e curativos da voz, ressonância e música. No nível físico, essas técnicas podem ser usadas para aliviar dores e sofrimentos, reduzir a pressão sanguínea e equilibrar a hiperatividade em crianças. Em um nível metafísico, eles podem ser usados para reduzir estados alterados de consciência, abrir novos níveis de consciência, estimular a intuição e aumentar a criatividade. Os sons podem curar através de sua energia vibratória. Para entender como isso funciona, você precisa entender o poder das energias vibratórias dentro do seu corpo. Este livro vai te ensinar sobre os chakras e como a energia flui através deles. Você verá o que acontece se essa energia for bloqueada e aprender como o som pode ser usado para liberar a energia, uma prática que pode resultar na cura do corpo físico. Para ser ainda mais específico, você aprenderá os segredos da tonalidade esotérica, método de cura que envolve a vibração de certos sons de vogais. Você descobrirá que cada vogal tem diferentes pronúncias e diferentes propósitos. Tudo isso e mais é totalmente explicado no livro Sacred Sounds. Talvez os usuários mais famosos do som fossem os bardos. Em Sacred Sound, você aprenderá a sua história, a sua sabedoria, os métodos de treinamento, técnicas de cura e muito mais. Os mantras, em geral, são muito curtos, um breve verso comportando algumas sílabas e com sentido bem claro, mas eles também podem consistir numa extensa combinação de sílabas aparentemente desprovidas de sentido. Os sons semente, formados de uma única sílaba e que terminam quase sempre por uma nasal, como o M ou o N, constituem mantras ainda mais complexos e enigmáticos. Dentro desta categoria, o mantra mais conhecido é Aum ou Om, palavra que disse conter a chave do universo. Aum corresponde às três principais divindades, Brahma, Vishnu e Shiva. Os mantras são compostos de diferentes formas.
Eles podem ser o produto de uma inspiração comunicada diretamente pelo cosmos ou podem resultar também de uma meditação e, nesse caso, ser uma emanação do espírito inconsciente de um yogi. Alguns são recolhidos diretamente no Akasha, o éter cósmico ou memória universal por adeptos de altíssimo grau. Outros mantras são obras de poetas, cantores ou de místicos. Muitos mantras considerados dentre os mais eficazes foram compostos através de um dos vários métodos usados para reduzir a uma curta fórmula hermética toda uma obra importante. Este procedimento é, às vezes, utilizado em proporções inimagináveis. É desta forma, por exemplo, que um livro sagrado contendo milhares e milhares de versos pode ser resumido num só capítulo. Este capítulo pode, em seguida, ser reduzido a um só parágrafo, depois a um verso e, finalmente, a uma única sílaba. Esta sílaba última tem um poder tão grande que, de forma análoga a um microponto de moderna computação, encerra a essência de todo o tratado. O domínio desse mantra conferirá imediatamente ao discípulo uma compreensão intuitiva do conjunto do texto. Além de Aum, existem outros mantras do tipo som-semente, tais como Krim, Rim, Vam, Gam, Ram, Shrim e outros mais, cujas vibrações são inicialmente concentradas e depois projetadas, seja para o interior de si mesmo, seja para o exterior, na forma de invocações, ordens, bênçãos, com o propósito de agir como instrumento de proteção, de poderes curativos e armas de defesa. Os mantras internos são dirigidos para uma parte do corpo, tal como a cabeça, o espaço entre as sobrancelhas, o plexo solar e os órgãos sexuais, onde produzem vibrações de energias precisas. Dessa forma, os mantras orientais, dirigidos para o crânio, provocam ressonância nos alvéolos do cérebro, criando um tipo de iluminação mística. Afirma-se mesmo na Mantra Yoga que certos mantras efetuam na viagem circular no corpo humano e que as suas reverberações provocam o desaparecimento de tecidos usados e gastos, substituindo-os por tecidos novos. Os mantras podem ser dirigidos para uma parte específica do corpo que tenha necessidade de ser revigorada ou curada. É comum admitir que os efeitos de um mantra são reforçados com a repetição do mesmo. A entonação sem fim da fórmula aumenta o efeito de seus benefícios. O mantra age sobre o espírito, permitindo gradualmente ao praticante compreender o seu significado profundo. Sua constante repetição
sobretudo quando combinada com os pranayamas ou técnicas respiratórias, contribui para suscitar um espaço de transe e provocar uma iluminação mística. Hoje em dia, o uso de expressões védicas em assuntos místicos, esotéricos, ocultismo, é tão comum que fazem algumas palavras começarem a ter o seu sentido deturpado e, às vezes, até vulgarizado. Palavras que têm origem no sânscrito, a língua mãe, tais como guru, karma, dharma, samsara, maya, buddha, yoga, nirvana, tantra, mantra, são usadas muitas vezes em sentido completamente corrompido por pessoas inescrupulosas ou mal informadas. Entre as palavras supracitadas, como o mantra, circunstancialmente vem sendo confundido com palavras mágicas, orações, fórmulas milagrosas, feitiçaria ou mera superstição, completamente distante de seu sentido real e científico. O mantra não é uma oração, porque nelas o devoto escolhe as suas próprias palavras. O mantra não é mágica, porque não deve ser usado para interferir no curso dos fenômenos naturais. Nem se trata de fórmula milagrosa, porque é uma regra, uma lei, e não um fato isolado sem explicação. Os mantras são tecnicamente estudados no Tantra Shastra, escrituras védicas apropriadas para a era atual, Kali Yuga. Os mantras são representações sonoras das divindades, assim como as imagens são suas representações formais. O nosso mundo é constituído de nomes e formas Namarupa. No princípio era o verbo Om, e o verbo estava com Deus, Brahma, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este texto você encontra no livro de São João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Nas escrituras védicas, aprendemos que o mantra original é o Om, formado pelas letras A, U, M. Significado: Brahma, Shivnum, Shiva. O princípio da criação, manutenção e dissolução, ou absorção do universo. Do Om saem todos os demais mantras, conforme ensina a ciência do Mantra Vidya, que podem ser constituídos por algumas das 50 letras do alfabeto sânscrito, chamadas de mátricas, matrizes ou mãezinhas. Os mantras monossilábicos são chamados de bijas, semente, e são vocábulos inetimológicos. O Om é o bija que dá origem aos demais bijas tântricos. É ensinado que o mantra é formado por um conjunto ordenado de letras em certa e determinada frequência sonora. Para que produza os efeitos específicos, é necessário entonação,
apropriada com relação ao som e ritmo. Se o mantra for traduzido, ele perde a sua potência como tal, tornando-se mera palavra ou frase. O mantra precisa ser despertado, do mesmo modo que qualquer forma de energia, para se obter o resultado esperado. O conhecimento de seu significado é uma condição necessária, mas não suficiente para produzir bons frutos. De igual modo, uma devoção ignorante não é uma condição ideal. O princípio é a união do som com a ideia, através do conhecimento do mantra e o seu significado. Em yoga, se ensina que o homem se identifica com o objeto de sua meditação, ou seja, se unifica com o objeto em que concentra a sua mente. O mantra no qual a deidade se revelou pode revelá-la para o devoto iluminado ou para iluminá-lo. O mantra é a divindade em forma de vibração sonora. Mediante a recitação, japa, constante do mantra, se atinge o mantra siddhi, que é a perfeição, que é quando o devoto alcança a unidade com seu objeto de culto, a divindade do seu mantra. Nesta unidade, o sadhaka, que é o devoto, torna-se um mantra-siddha. A japa, que é a perfeição, é feita em estado de recolhimento e meditação. A absorção no mantra para, no final, ser absorvido na divindade. Não tem nada a ver com a crítica que Jesus fez às vãs repetições. Ele se referia exatamente às vãs repetições e não às práticas mântricas em estado meditativo. Esta é a prática sadhana, recomendada pelo Tantra Shastra e confirmada por diversos avatares para esta nossa era Yuga. Ela não é um processo de repetição mecânica, pois de nada adiantaria. Disse que a prática da japa, ou perfeição, é como o homem que sacode o outro para acordá-lo, para despertá-lo. Os tântricos ensinam-nos que os lábios do devoto, ao se movimentarem para pronunciar o mantra, são como Shiva e Shakti e Mayutuna, relação sexual, que finalmente concebem a deidade adorável do devoto. Deidade esta que é uma expansão do absoluto, Brahma, que por amor aos seus devotos manifesta-se neste mundo de formas e nomes. Nesta ocasião, o iniciado diz: eu sou o Pai, somos um só, eu sou. Gratidão por você existir e fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.